O nosso Deus, Ele é merecedor do melhor. Do melhor. Amém, amados? E por vezes, nós não percebemos a excelência daquilo que nós podemos viver. A excelência que o Evangelho propõe a nós. O Evangelho é excelente. O Evangelho é excelente. E reverberando aquilo que a Júlia disse no início, na introdução do culto. Não podemos olhar para a situação, para esse mundo, cruzarmos os braços, aceitarmos que isso é normal, ficarmos na nossa zona de conforto, ficar na defensiva e dizer é assim mesmo. E o que eu posso fazer? Eu sou uma gota no meio do oceano. Entretanto, amados, nós não podemos parar de combater. A palavra combater, no grego, no Novo Testamento, é agon. Agon, que significa um desafio. Agon é um convite. E esse verbo agon, no Novo Testamento, ele aparece pelo menos 67 vezes no Novo Testamento. Agon. De onde vem a palavra? Agonia. Agonizar. E é um texto, e é uma proposta, e é uma revelação. E é um contexto que nós encontramos 67 vezes a palavra, o verbo agon, e tudo que deriva do verbo agon no Novo Testamento. Também deriva uma corrida, uma meta a alcançar. Também propõe uma luta, um combate. Também em Lucas 22, por exemplo, Jesus está no Getsemane. E a palavra diz que ele entrou em agonia. E no grego é em agon. Em agonia. Está no grego, em agonia. Interessante isso. E nós não podemos deixar de combater. Colossenses capítulo 2, por exemplo. Colossenses no capítulo 2, verso 1. Colossenses 2, 1. Nós vamos ver aí. Qual é o sentido que Paulo dá a esse texto? Vamos lá, Colossenses capítulo 2. Versículo 1. Quem está abençoado, diga forte amém. 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 Glória a Deus. Esse amém pareceu um amém meio agoniado, né? Um amém meio agonizado, né, Anderson? Agora, quem tem aquela força do Senhor e quer ser edificado na palavra nessa manhã, responda com forte amém. Amém. Glória a Deus, esse amém já não está com agonia. Esse amém está um amém de vitória, um amém de conquista, um amém de quem entra na corrida para vencer. E Paulo disse: o atleta ele treina para vencer, para ser coroado. E nós estamos numa batalha, nós estamos numa corrida. A proposta é que nós alcancemos a meta final e sejamos coroados pelo Senhor. Aleluia. Colossenses capítulo 2, versos 1. Vamos ler até o versículo 5. Colossenses 2, 1 ao 5. Está aí na tela? Sim. Porque, amém. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Qual é a causa dessa luta? Qual é a razão dessa luta? Qual é a proposta dessa luta? Porque
Paulo está envolvido nessa luta, nesse combate. Há uma outra versão, a minha versão diz assim, porque eu gosto muito dessa versão, porque eu quero que saibas quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos tantos não viram o meu rosto em carne. Verso 2: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência. Se é uma das coisas que nós temos que lutar é pela inteligência. Deus não chamou a comunidade, a igreja, Deus não nos separou para sermos ignorantes, estúpidos. Deus nos chamou para sermos inteligentes. E temos que lutar por essa inteligência. E por isso nós temos que lutar, combater. E Paulo fazia isso pela igreja, para que vocês tenham inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Estamos no verso 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quem pode ler no auditório? 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Conversa deles aqui em Portugal de treta. Portugal tem esse tema, conversa de treta, persuasiva. Aquela lambisgoia, aquela palavra sai bonita, polida, mas que não tem conteúdo de fé genuíno. Verso 5, quem pode ler? Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém. Então, voltando à palavra combate que Paulo diz aqui, é a palavra grega agon. Agon. Que tem esse sentido de uma batalha, de um atleta que entra numa corrida, que entra numa luta, que é convidado para competir. Nós estamos numa luta, amados, por vezes, Vitor, nós romantizamos a fé. O Vitor é leitor assíduo, está com 2 livros agora do C.S. Lewis, escritor, pensador, um filósofo ateu, que num determinado momento foi evangelizado. Ele foi influenciado muito pela fé do autor do Senhor dos Anéis. Quem sabe quem é o Senhor dos Anéis, o escritor do Senhor dos Anéis? Não me lembro o nome dele agora. Tolkien, né? Tolkien, né? É o Cristo Tolkien, que é o escritor, que foi um livro que foi escrito na época dele, não teve sucesso, não teve êxito, mas depois, relido, repaginado, virou esse sucesso todo, essa trilogia, o Senhor dos Anéis, que faz também uma analogia sobre a batalha espiritual, a luta, pode ver, é luta, é batalha, é luta para não ter o poder, é luta para controlar-se, qual é o poder poderoso. Então aquilo tem que ser controlado. E Paulo está dizendo justamente sobre uma luta, agon, de onde vem a palavra batalha, competição, conflito. É o atleta que se esforça para não ser derrotado, para avançar a linha da vitória e receber a coroa. Mas também, esse termo pode ser uma angústia profunda, uma agonia profunda. E nós na quinta-feira falávamos isso aqui, estávamos aqui num grupo pequeno, mas que bênção que foi na quinta-feira. Amados, para que nós possamos ver a nossa família salva, edificada, nossa casa, nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, para que possamos dizer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós temos que batalhar, tem que haver combate, sem combate não há vitória. Não podemos ficar
na zona de conforto. Se nós queremos ver a nossa comunidade crescer, não adianta eu ficar olhando e dizendo, poxa, mas o que está acontecendo? Por que hoje tem tantas pessoas, está faltando tanta gente? Por que nós não crescemos mais? Porque, por vezes, nós estamos na nossa zona de conforto. Não temos a consciência de que estamos numa luta. E como a Júlia disse, eu não posso cruzar os braços ou ver a banda passar, o mundo está mal, o homem está cada vez mais incrédulo, o homem está cada vez mais ateu, as ideologias, são tantas propostas, são tantas situações, essas configurações do mundo, a modernidade. Então eu acho que assim mesmo não, eu tenho que batalhar. E como é que eu posso batalhar? Entrar em luta. Eu estou numa corrida, matar um leão por dia. Eu tenho que matar um leão por dia, sabe por quê? Porque se eu deixar para amanhã, são 2. E se eu deixar para depois da manhã, são 3. E quando menos percebo, eu estou numa arena cheia de leões, prontos para me devorar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, temos que nos levantar para a glória de Deus. E Paulo diz isso. Eu entro em agonia por vocês. Eu batalho na oração por vocês, para que vocês sejam iluminados, para que vocês sejam edificados, para que vocês descubram dentro de vocês, pela fé que vocês vivem, que vocês carregam o grande e poderoso e maravilhoso tesouro de toda a sabedoria de Deus, da inteligência de Cristo Jesus. Aleluia! Amados, tem que lutar. Ninguém vai lutar em nosso lugar nesse sentido, nesse quesito. Deus deu um desafio a nós. Josué se levantou, ele era um guerreiro. Quem lê a história de Josué, desde o capítulo 1 até o final do livro de Josué, vai vê-lo. E ele declarando, no final de sua vida, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas foi um guerreiro. Para ele chegar nesse patamar, para ele chegar nesse nível de declaração, de afirmação, de contestação de que estava realmente num ambiente que desafiador, precisou lutar. E Paulo diz isso, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos tantos não viram meu rosto em carne. Aleluia! Então, Agon é uma palavra riquíssima no seu sentido, que fala de combate, que fala de firmeza, que fala de corrida, que fala de um atleta, que fala de alguém que está numa competição, que está numa arena, que está num lugar de combate, e ele não retrocede e não desanima, vai em frente, aceita o desafio e vence em nome do Senhor. Aleluia! Como é que nós estamos nesse quesito? Não tem solução, minha família, meu filho, minha casa, meu casamento. Estou fraco, estou parecendo aquela galinha de Angola. Sabe o que é uma galinha de Angola no Brasil? Tem galinha de Angola. Conhece a galinha de Angola, Anderson? Galinha de Angola não é águia. As galinhas, vamos agora para os galináceos, tá bem? Vamos aí para a área, o mundo animal, o mundo das aves. Geralmente quando você vai num galinheiro, quem já foi num galinheiro grande, assim naqueles galinheiros, ou então você vai onde tem muitas aves, um aviário, e você chega num aviário, aquele barulho, assim. Mas se você chegar no aviário e encontrar um barulho diferente, um som diferente, você vai dizer, olha, essa galinha é diferente. E a galinha de Angola é assim. Não sei se Angola fala assim ou não, mas ela diz, tô fraco. Meu irmão, muitas vezes estão que nem galinha de Angola.
Mas Deus nos chamou para ser de galinheiro, Deus nos chamou para voar alto. Nós somos águias. E a águia tem força. E a águia se renova. Dizem os estudiosos que a águia, quando ela está para renovar, e eu vi isso já, quando ela está para renovar, ela está fraca, ela precisa renovar, porque as unhas cresceram muito, ela não consegue mais agarrar a sua presa, o bico está alongado, ela não consegue mais se alimentar, as penas estão pesadas, ela tem dificuldade de voar, então ela tem um processo, ou ela morre, se entrega, morre, e diz não dá mais, final de linha, ou ela combate contra si mesma. O maior combate que nós temos não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra nós mesmos. E ela toma uma decisão, ela sobe numa montanha alta, um penhasco, tem muita pedra, e ela começa o processo de automutilação. Ainda com os bicos ela começa a arrancar as suas unhas, aquelas unhas compridas, ela tira as suas penas, e com a sua cabeça ela bate com o seu bico na pedra e arranca aquele bico velho, e espera começar a crescer uma águia nova. Ela combate contra ela mesma. Combater contra si mesma produz dor, Vitor. Dor. A carne grita, o ego grita, o desejo grita. Nós gostamos da zona de conforto. Hoje é domingo, está gostoso. Esse mês de abril, principalmente os irmãos brasileiros que viram o sol abrir assim, abriu dizendo, agora vem o verão. Vem o verão. Aqui em Portugal, abriu águas mil. E de manhãzinha dá vontade de ficar na caminha quentinha, gostosa. Não? Aí a esposa disse para o esposinho, aí amor, vai lá por mim, ora por mim lá também, hoje está tão bom tudo. Mas você ora por mim lá, não tem ânimo. Se você não combater, se nós não combatemos, não teremos vitória. Hoje nós estamos aqui, tivemos um desafio de fé, estamos ouvindo a palavra, ministramos, cantamos, louvamos e vamos sair daqui com a vitória em nome de Jesus. Mas é necessário o quê? Batalha. É necessário peleja. É necessário luta. Então, a partir desse entendimento de que eu estou numa luta, que eu estou num combate, que eu estou num conflito, e é intenso, é um empenho que eu preciso ser a pessoa, por aqui não dá para ser ator coadjuvante. Sabe o que é o coadjuvante? É o ator secundário, que diz em Portugal, o secundário. Não dá para ser ator secundário, tem que ser ator principal desse enredo. Por isso, Josué chama a responsabilidade para si. Primeiro eu e minha casa lutaremos pelo Senhor. Temos lutado pelo Senhor? Temos dobrado o nosso joelho pelo Senhor? Temos lutado pela nossa saúde? De uma semana de luta na minha saúde, essa semana. Eu não trouxe aqui para os irmãos, eu tive 14 horas lá, com a cólica renal lá no São João, no hospital de São João, e lutando, orando por outros que estavam com a mesma situação que eu. Me lembro do senhor que sentou aqui no lado do metal, falei, senta aqui nas cadeiras, deitei nas cadeiras lá, e coloquei, o irmão, o senhor lá deu uma blusa, coloquei uma blusa assim para ele encostar a cabeça, e orar, eu na agonia, e ele numa agonia maior. Então, eu vou fazer o quê? Eu estou aqui à toa? Não, vou abençoar a vida desse homem. Passado algumas horas ele estava feliz, ele estava contente, ele era uma outra pessoa. E aí ele começou a edificar, ele começou, até, vou dizer para vocês, ele até foi assim, passou no limite, que ele já estava demais. Ele estava tão animado que ele já estava demais, a alegria dele era tão grande, que já estava assim, falou, já está demais assim. Mas o certo é que nessa semana eu comecei a orar, e comecei a orar, e numa segunda-feira de manhã o Senhor falou assim, faça uma coisa, pega um recipiente, desse que você vai xixi para fazer exame, pega um potezinho e começa a urinar nele, porque eu vou fazer essa pedra sair. E eu acreditei naquela palavra, e eu acho que na quinta-feira, eu até mostrei aqui, quinta-feira, estava lá ela, e começou, meu amado irmão, a cura
tem que insistir, tem que persistir. Ontem eu estava à noite, fui numa reunião, uma celebração, um culto, que eu fui convidado, que era a posse de um pastor, e na luta, e eu fui na luta, falei, Senhor vai dar vitória, em nome do Senhor, voltei, levantei, estou com graça, por quê? Porque tem que lutar, não posso parar, não posso me entregar, não posso deixar que as circunstâncias me levem, me amarrem, senão vou entrar em depressão, e infelizmente depressão, na maioria das vezes, eu compreendo, eu entendo, mas por vezes é a nossa falta de luta contra a nossa própria mente. Dizer, eu não aceito ficar deitado mais nessa cama, eu vou me levantar. Eu não aceito mais esse quadro que quer me engolir, que quer me destruir. Eu vou lutar, eu sou lutador, eu sou guerreiro, eu vou avançar em nome do Senhor, eu vou me esforçar nesse conflito, nesse combate, eu tenho a vitória em nome do Senhor. Por vezes a Agon também dá o sentido de arena, onde acontece o que nas arenas? Os gladiadores, quem assistiu o filme Gladiador vê, nas arenas são as guerras, as batalhas, é o lugar de combate. Então Paulo está dizendo, eu estou numa arena, e eu estou lutando por vocês. Paulo, um lutador, amava a igreja, amava os irmãos, amava as comunidades, amava ver na vida dos outros o crescimento, a edificação, a inteligência, a sabedoria. Por isso ele diz, eu luto porque há muitas pessoas que estão entrando e persuadindo vocês com palavras persuasivas. Não precisa lutar, não, eu luto por você. Se você, eu já ouvi essa declaração, eu já ouvi de púlpito, já ouvi aqui, o que nós chamamos de altar. Se você não tem fé, pode vir que eu tenho fé por você. Não existe isso, amado. Essa fé não me cheira bem. Não é? Essa fé não me cheira bem. Nós temos que lutar. Não dá para deixar de lutar. E como eu dizia a vocês, por vezes romantizamos o Evangelho. E voltando aqui no pensamento do nosso C.S. Lewis aqui da igreja, que é o Vitor, quando você lê os livros de C.S. Lewis, você vai ver são compilações de mensagens que ele deu. E sabe como esse homem ficou conhecido na Grã-Bretanha, no Reino Unido? Na guerra, Segunda Guerra Mundial. Os soldados iam para a guerra, as famílias ficavam desesperadas em casa. E ele se levantou, fazia programa na rádio, ele trazia mensagem de combate, de luta, de ânimo, para que as famílias e os soldados recebessem a mensagem. E o Senhor foi dando a ele o aprofundamento, e ali, naquele combate, veja bem, país em guerra, famílias separadas, jovens soldados no campo de batalha, e alguém dizendo, combatam, vale a pena, Jesus é melhor, Jesus é maior, Ele vai vencer, esse é o nosso Deus, louvado é o nome de Jesus. Meu amado, não podemos desistir. Estamos no combate. Mas também, como eu disse a vocês, combate, o sentido da palavra bom, é combate, como Paulo diz aqui, porque eu quero que saibais quão grande combate, Colossenses 2:1, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram ainda o meu rosto em carne. Estou em luta de oração, eu estou num intenso esforço ministerial, eu estou numa batalha espiritual a favor da igreja. Eu estou lutando como pastor contra os falsos ensinos que querem levar, que querem confundir, que querem tirar a genuína fé do vosso coração. É isso que Paulo está dizendo. Temos que batalhar. Ontem eu mostrava para os irmãos aqui, nós estávamos aqui à tarde, e eles ficaram um bom tempo aqui, fizeram um bom trabalho. Você vê o combate como que é? Eu tenho uma certeza que Anderson,
e Vitor, quando vieram aqui, pensaram é fácil hoje. Hoje eu comprei o carro ali, vamos em meia horinha, estamos aí, vamos almoçar. Aí de repente, amado, meia hora virou, saíram daqui que horas? Chegaram às 11? Não, meio-dia. Tinha terminado a aula da Vanessa, meio-dia. É 6 horas. 6 horas da tarde. Por quê? Porque, por vezes, amados, aquilo que parece fácil se torna difícil. Por vezes nós subestimamos as coisas. E foram 6 horas de batalha, de luta, de agonia. Mas venceram em nome do Senhor. Não desistiram. Poderiam desistir, vamos deixar para amanhã, continua amanhã, continua do mesmo jeito, e não vamos deixando do mesmo jeito, na mesma configuração, e hoje, graças a Deus, estamos aqui ao vivo, a cores, com melhor qualidade, Deus trabalhando, os aparelhos funcionando de uma forma maravilhosa. Por quê? Porque nós temos que lutar, não podemos nos entregar. Aleluia. Hoje não estou, a senhora levanta amanhã, faz o almoço, aí tem aquela pilha de coisas assim na cozinha. Mas hoje eu estou tão desanimada, eu vou deixar para amanhã. Aí vai deixando, quando vê, meu irmão, a cozinha tem que topetar, não consegue nem entrar lá dentro. Adiando, protelando, deixando para amanhã. Não, hoje nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo. Vamos combater como Paulo, vamos avançar como Paulo. Estamos no maneiro, não podemos entregar. O leão quer nos devorar, mas nós vamos devorar ele primeiro, porque, aleluia, a palavra do Senhor diz em 1 de Pedro 5,8: e vigiando nisso, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual lutais firmes na fé. Está lá, 1 de Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual, olha aí, lutai firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições, ali é bom, olha, a palavra ali, aflição é bom, a mesma luta se cumpre entre os vossos irmãos no mundo. Eu disse a vocês, 67 vezes aparece o verbo, ou referências ao verbo Agom. Mas também, eu acho interessante que lá na igreja em Colossos havia um companheiro de Paulo também que orava. O nome dele era Epáfras. Esse homem orava também. Parece que está em Colossenses 4,12, que ele está orando, lutando pela igreja. E a palavra Agom também aparece aí, Epáfras. Eu creio que é Colossenses 4,12. É isso mesmo? Saúda-vos, pois, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Olha só, qual era a razão do combate de Epáfras junto com Paulo? Orando pelo povo, orando pelos colossos, orando pelos irmãos, para que conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda vontade de Deus. Olha o que ele diz aí: para que conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. A Luciene luta ali, ela lutou, conseguiu a versão. Luciene, parabéns, não desiste. Ali, é isso, amado, que precisamos. Temos que lutar pela firmeza da nossa casa, da nossa fé, da nossa igreja. Deus está preocupado, Deus não se ilude com números. Agom, lutar não é questão de números, de beleza estética. Deus pesa. Aleluia, Deus pesa. Pesado foste na balança e achado em falta. Que Deus possa nos abençoar. Outro dia eu cumprimentei o nosso irmão aqui da Bahia, o Deilson. Cumprimentei o Deilson. Eu cumprimentei o Deilson. Ele não percebeu isso. Eu dei a mão para ele assim.
e bati no ombro dele. Quando eu bati no braço dele, pá, peguei o braço e falei, rapaz, esse aqui já ou treina boxe, ou treina jiu-jitsu, porque ele tem braço de pegar. Esse sabe bater. Fiz a análise rápida dele. Logicamente, ele é que protege o governador lá do estado da Bahia, ele é soldado de elite lá, do governador. Tem que ser bom. Então, para que ele possa estar ali, com certeza, muito treino, na academia, enfim, ele sabe quais são os processos. Por que, amado? Porque na Bahia, no Brasil, você sabe como que é o negócio. E se vacilar, se um soldado vacilão, quantos já foram enterrados assim? Aqui não está. Na vida espiritual a mesma coisa. Que eu disse para vocês, não é número. Não é um número de um soldado bem treinado vale por 10. Um soldado a nós, aleluia. E para isso precisamos de bom. Lutar, batalhar para vencer em nome de Jesus. Aleluia. Então é assim que Deus quer para a nossa vida. Lutar, batalhar. E Epáfras era um lutador. Ele lutava pela vida dos irmãos. Vamos orar uns pelos outros. Lembre-se dos irmãos. A gente só pede, pastor, ora por mim. Irmãos, ora por nós. É aquele chamado irmão, né? O irmão, quem conhece o irmão 6 horas? Conhece o irmão 6 horas ou não? 6 horas por mim? 6 horas por mim? É o irmão 6 horas. Deixa ele ser o irmão 6 horas. Eu vou. Ore pelos outros. Ore pelo irmão. Lute por ele. Batalhe por ele. Irmão, certeza, faça esse teste. Ore pelo seu irmão e você será abençoado. O Senhor vai derramar bênçãos sobre a sua cabeça. Temos que mudar. Temos que ter uma atitude ativa, não passiva. Temos que sair da zona do conforto, porque bom não é estar na zona do conforto, bom é estar na zona do confronto, da luta, da peleja, da arena, onde nós não podemos desanimar. Qual é o nível que você e eu estamos enfrentando de luta? Chegamos aqui, eu estou no nível, estou nesse nível, e quantas vezes nós pensamos em desistir? Hoje o Senhor está nos dizendo, continua firme, continua lutando. Mas eu estou agonizando, não tem problema, faz parte. Quando nós lemos o Novo Testamento, por isso que eu volto aqui à romantização. A gente está numa igreja, irmão, nós estamos num tempo muito de mimimi, como chama? Nutella. Nós queremos só um evangelho que não tenha luta, um evangelho que já venha fast food, um evangelho que já venha instantâneo. É que nem aquele chocolate que a gente compra no supermercado, chega em casa, põe no leite, mistura e toma gostoso. Não queremos processar, não queremos trabalhar, não queremos elaborar, não queremos fazer parte para pegar a mão na massa. E não existe evangelho, não nos iludamos, esqueça esse evangelho com esse romantismo todo. O evangelho é luta, o evangelho é batalha. O evangelho é saber que todo dia eu vou ter que matar um leão, mas o Senhor me dá força e me dá com prazer, me dá com alegria. Não é também lutar com agonia, desespero e tristeza. Não estou dizendo isso, estou dizendo que vale a pena lutar em nome de Jesus. Tanto é que Paulo, no final do seu ministério, o que ele diz para Timóteo? Segundo Timóteo capítulo 4, no versículo 6 em diante: já estou sendo oferecido por libação, por sacrifício, e eu sei que o tempo da minha partida está perto. Combati o bom combate. E eu disse até eu mandei ontem para o Vitor, eu falei, olha, o tema vai ser combate excelente. Esqueci tanto o tema que eu ministrar, então vamos voltar para o tema. O tema da mensagem que eu não dei agora, estou dando, é combate excelente. Combati o bom combate.
Não é isso que Paulo diz? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Vamos ver todos juntos? Vamos ver todos juntos? Combati, acabei a carreira, guardei a fé. Agora como guerreiros e soldados, hein? Sem agonia, está muito agonizado a coisa aí. Vamos lá, bem forte. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é o Senhor que nos treina. Mas Ele também lutou por nós. Lutou por nós. Jesus entra no jardim. Olha o que está em Lucas 22, 44. Veja bem. O que temos aqui em Lucas 22, 44. Olha, está aqui. Quem pode ler o Vitória para nós bem forte? E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E a palavra no grego está assim, literalmente. Foi transliterada essa palavra, foi aportuguesada, mas ela literalmente no grego é em agonia. Eu vou mandar para vocês depois, vocês vão ver, consultar. Em agonia. E Jesus entrou no preposição em agonia. A preposição grega em e o verbo agonia, agon. Entrou em agonia. Ou seja, Jesus agonizou por nós. Um conflito interior profundo, uma angústia extrema de alguém que está batalhando numa batalha decisiva, e por vezes nós passamos por isso. Não vou dizer a intensidade da angústia de Jesus, mas por vezes você passa por isso e pergunta: Senhor, por que eu estou passando por esse agão, por essa agonia? Meu irmão, fique firme, faz parte do processo. Por vezes vamos viver isso. Eu assisti minha mãe orando por mim em agonia. Meu coração era tão empedrado, o demônio dominava tanto a minha alma, que eu me revoltava em ver aquela atitude dela, aquela dedicação, aquela devoção dela. Eu estava perdendo tempo com esse Deus agonizando e chorando por mim de madrugada. Senhor, não sei onde meu filho está, encontra ele, guarda ele. E agora eu tenho certeza quantos livramentos de morte Deus me deu, porque alguém estava agonizando por mim numa madrugada. Continue orando, continue chorando pela sua família, e faz parte do processo. Você não vai viver sempre em agonia, porque Jesus no Getsemane foi para a cruz foi para o túmulo, do túmulo ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à direita de Deus vitorioso. Assim é o nosso destino. Mas faz parte, Maria, por vezes, o chorar, o agonizar. Mas você não pode ficar doente por isso. É uma agonia que vale a pena. Às vezes é uma tristeza profunda, mas que tem resultado. Porque nenhum processo, por mais doloroso que seja, fica sem resposta diante do Senhor. Uma holandesa chamada Corrie de Boom, uma holandesa, com sua irmã, na Segunda Guerra Mundial, vendo aquela luta dos judeus sendo perseguidos pelo nazismo, ela começou a abrigar dentro da sua casa judeus. Ela tinha uma casa dentro de casa, começou a esconder. E um dia, alguém denunciou ela. E o exército de Hitler veio e prendeu ela e a irmã, e foram para um campo de concentração. E ela era serva de Deus, e ela entrou em agonia por anos ali naquele campo de concentração. E ela, uma mulher bonita, de uma família bem estruturada, uma mulher polida, uma mulher formada, uma mulher que tinha tudo para se dar bem na vida, está no campo de concentração.
E a sua irmã começa a definhar e morre nos braços dela. Ela, uma mulher que cuidava dos seus cabelos, uma mulher com olhos bonitos, tirava piolhos. A irmã tirava dela e ela tirava da irmã. E um dia ela orou: Senhor, que vale profundo eu estou, porque o Senhor permite essa agonia na minha vida. Amados, vamos deixar de pensar nesse evangelho romântico. Nós estamos num país livre, democrático. Eu, quando preparava essa mensagem, amados, eu honestamente me senti envergonhado. Porque, irmãos meus, estão morrendo agora em países aí que não tem essa tecnologia que nós temos, que não tem a imagem que nós temos em transmitir uma plataforma digital. Irmãos queridos que servem a Jesus Cristo com todo o coração, que não tem uma literatura para ler, não tem alguém para abrir o coração, estão fugindo de perseguição, mas não negam Cristo Jesus. Olhemos para eles e tiremos deles o melhor fruto de um testemunho genuíno. Aleluia! Deus permite sim a agonia. Deus permite sim a dor. Se eu e você não estamos preparados para isso, vamos rever, vamos reavaliar o nosso evangelho. Alguma coisa não está bem. Porque ele entrou no jardim e agonizou. De tal ponto, com tal intensidade, que a sua corrente sanguínea estourou, explodiu, e os seus poros deitavam gotas de sangue e caíam no chão. A terra testemunhou a agonia do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ela olhou para essa cena do seu Senhor Jesus Cristo no Getsemane, em agonia, no grego, em agonia, ela ouviu o Espírito Santo falando no espírito dela: minha filha, você disse que está no vale, mas eu te respondo, nenhum vale é tão profundo que eu não seja mais profundo do que ele. Aleluia. Nenhum vale é tão profundo que o nosso Deus não seja mais profundo do que ele. Mergulhe nesse Deus, porque essa luta terá vitória em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos deixar esse evangelho romântico. As nossas músicas bonitas, só tem vitória, é vitória, é vitória, é vitória, é vitória, é vitória. Meu irmão, é vitória sim. Mas é luta. E ela não para. Aleluia, oh glória a Deus, Jesus, oh, o Senhor ouviu a minha oração, o meu filho foi salvo, a minha filha foi salva, até o Dodô, do meu genro, minha nora foram salvos. Glória a Deus, aí vem o neto. Aí você pensou que terminou, mas aí o neto já não é a mesma coisa que o filho, aí a luta de novo. E nós continuamos orando. Eu orei pela salvação dos meus filhos estão abençoados. Agora tem minha netinha, já começo a perceber as características da natureza, da velha natureza se manifestando. Vamos orando, intercedendo, confiando. Não para a luta, Maria. Eu tenho uma notícia boa para você, Maria, e para mim: a nossa luta não para. Tem uma luta para vocês, uma maravilha de mensagem para vocês, uma notícia: continue lutando, porque o leão, você vai sair aqui da reunião e ele vai estar lá fora para mim como leão, buscando quem possa tragar, ao qual nós vamos resistir, firmes na fé. Aleluia! Porque nós vamos lutar. Jesus lutou por mim no Getsemane, eu vou lutar pela minha família no meu Getsemane e vou vencer também. Ainda que chegue nesse extremo, não chegará, eu tenho que derramar gotas de sangue, mas vou derramar na terra da fé, onde eu estou semeando, porque cada gota de sangue que eu derramo é uma semente. E a palavra do Senhor diz que o justo viverá por sua fé. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. E Jesus entra, angustiado,
emocionalmente, lutando, mostrando a sua humanidade, a sua luta, seu envolvimento naquele momento. Irmão, fé não é automatismo. Fé não é, olha para o irmão que está ao seu lado aí e diga, amém, glória a Deus. Isso é automatismo. Fé é eu, na primeira pessoa, dizer, Senhor, vou lutar, vou orar, vou batalhar, mas a chave não veio ainda. E a minha casa, e o meu carro, e a minha saúde? Continua orando, continua crendo, não desanime, confia, Deus não desamparará. Sou velho, já fui moço, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando. Ele nos dará a vitória. Louvado o nome do Senhor. E Epáfras era um homem que orava. Jesus entra no Getsemane e ora. Amados, que Deus abençoe. Ou seja, Agom, Cristo luta, vamos repetir, Cristo luta por nós. Cristo luta por nós. Nós lutamos por Cristo. Nós lutamos por Cristo. A igreja está em Cristo. A igreja está em Cristo. Aleluia. Deus vitória em nome do Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Qual tem sido o nível da nossa luta? Hoje, na arena da nossa batalha, quem é o nosso inimigo? É aquele que tem manietado a nossa família com vícios, com pecados, com rebelião, com enfermidade. Estamos com alguém em estado terminal no hospital, ou um filho nas drogas, ou um casamento dos nossos filhos está sendo destroçado, ou então é a nossa saúde. Não, em casa, pastor, as coisas estão graças nessa área, casamento, filhos, mas eu estou com a porta fechada, desempregado, eu tenho contas para pagar. O Senhor está batendo a porta. Alguém prometeu, eu entrei num projeto e parece que não há resposta. Eu estou vivendo um momento, fui diagnosticado com uma enfermidade, nunca imaginava fazer um exame, e fui surpreendido, e eu tenho que fazer quimioterapia. Ou então, pastor, eu estou de luto, o meu marido, meu filho, minha esposa, a minha igreja. Hoje o Senhor quer mudar a nossa sorte. Hoje o Senhor quer nos levantar. Hoje Ele quer dizer, lute, batalhe, aleluia, porque vale a pena. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Agora, me espera a coroa da justiça. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a mim, a você, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Foi uma quinta-feira aqui. Nós estávamos no culto, orando, ministrando. Essa palavra saltou ao nosso coração. Mas falou muito ao meu coração, porque eu disse aos irmãos, chego em casa e leio Colossenses 2 e 3. Eu falei isso? Os irmãos estavam aqui. E eu fui também ler. Porque eu tenho que dar o exemplo. E lendo, eu falei, Jesus. E como eu sou curioso, eu falei, aqui tem alguma coisa mais profunda do que eu posso imaginar. E descobri esse tesouro de um combatente chamado Paulo, que me ensinou, de um Jesus Cristo maravilhoso que agonizou. Então, quando você ouvir a palavra agonia, não entre em agonia, não entre em desespero.
Saiba que essa palavra era comum na igreja primitiva. A igreja tinha café pequeno. A igreja primitiva, a agonia era café pequeno. Paulo diz assim, aos jovens aconselho, no momento, ele diz assim, no atual contexto, é como se Paulo estivesse no meio de uma guerra do Líbano ali, do Irã, ou então no meio de uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Como ele estivesse lá e alguns soldados quisessem casar, ele dizia, olha, no atual momento, eu não aconselho vocês a casarem. Por quê? Porque vocês vão entrar em agonia. Ele fala isso, em agonia. Vai sofrer vocês e a família. Então fica na sua fé. Era comum na igreja primitiva essa palavra agon, esse verbo agon, porque a igreja vivia fugindo do Império Romano, dos judeus que viviam perseguindo e matando. As arenas, amados, eram cheias. Não sei se vocês sabiam disso. No primeiro século, até o século II, no final do século II, começando o século III, as arenas romanas eram o palco, sabe do quê? Dos espetáculos dos crentes que eram lançados para os leões comerem e o povo aplaudia. Voltando aqui à palavra da introdução da Júlia. E eles não desistiram, não abandonaram a fé, não disseram, olha onde está Deus. Não, se eles eram engolidos pelos leões, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Paulo chega a dizer, o Senhor me livrou da boca do leão, porque ele estava na lista para ir para a arena. Ele disse, Senhor, orei e o Senhor me livrou pela misericórdia e graça. Mas eu estava preparado, estou preparado para qualquer outra situação. Então que Deus nos abençoe. Eu quero animar o seu coração. Eu estou animado nessa manhã. Continuarei orando. E se a luta vier, eu não quero deixar a arena. Se a batalha vier, eu não quero deixar a corrida. Se a dificuldade de Julião estiver para mim, eu tenho uma fé que é maior. A palavra do Senhor diz que eu já venci em Cristo Jesus. Amém, amados? Amém. Louvado é o nome de Jesus. Você é vitoriosa? Vamos orar. Põe a mão no seu peito. Você que vai orar por você mesmo agora. Ai, pastor, ora por mim. Ai, põe as mãos na minha cabeça, pastor, por favor. Pega aquele coisa de carne, aquele vidrinho ali de um santo, hoje até a gente perfuma, né? Tem até hoje tem um unguento perfumado. Veio lá de Israel, veio lá da árvore. Jesus do céu, meu irmão do céu. Entra no Getsemane, ora para Jesus e você vai ter vitória em nome do Senhor. Põe a mão no seu peito e diga, é comigo mesmo, Jesus. É comigo mesmo, Senhor. Você que está aqui na plataforma digital, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja em agonia na sua casa lutando e você não sabe a resposta, e você pergunta, questiona, hoje o Senhor está dando a resposta, faz parte, aleluia, está no enredo, está na história, mas o final é final triunfante, o final é coroa de glória, o final é a bênção do Senhor. Ele não jamais permitirá que o justo seja desamparado. A palavra diz que Ele jamais permitirá que nós lutemos além das nossas forças. Louvado é o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Por isso Paulo diz aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, portanto, irmãos, não desfaleçais. A vossa batalha não é vã no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Aleluia. Olha o que diz. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Continue lutando. Põe a mão no teu peito e diga, eu quero continuar lutando, eu quero continuar batalhando, eu quero continuar crendo, eu quero continuar avançando, eu vou deixar as coisas que para trás ficam. Filipenses 3, 12 e 13. Não que eu seja perfeito, eu tenha chegado à perfeição, mas uma coisa eu faço na primeira pessoa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para as que diante de mim estão. Continuo no alvo, prossigo para o alvo. Não que já tenha alcançado, ou que seja já perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para quem fui também preso
por Cristo Jesus, na luta. E o que diz o versículo 13? Irmãos, o 14, né? Esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para a soberana vocação, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Obrigado, Pai, por essa reunião maravilhosa. Teremos, Pai amado, ceia do Senhor para aqueles que não puderam participar no domingo. E agora vamos encerrar esse live orando também por aqueles que estão, ó Deus, na tela, ou no seu celular, telemóvel, ou na televisão, ou, Pai amado, em qualquer outro aparelho, no computador. Que o Senhor abençoe. Nós queremos pedir, Pai, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso coração, não deixe nos desanimar. Queremos continuar batalhando. Eu quero, Pai amado, batalhar. Eu quero avançar. Em nome do Senhor. Para a glória de Deus. Amém? Amém. E amém. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor porque Ele é o nosso campeão. É o Senhor da nossa vitória. Em nome de Jesus. Vamos cear em nome do Senhor. Quando o Ministério do Louvor